Em época de Olimpíadas, nós vamos conversar hoje aqui sobre as lesões no esporte competitivo e quem vai tirar nossas dúvidas é o Dr. Alessandro Félix, médico ortopedista. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, Salatiel. É sempre um prazer participar do teu canal, trazendo tanta informação relevante para o nosso público. Doutor, nós sabemos o quanto a atividade física, a prática esportiva, ela é importante para a saúde, porém, quando nós falamos de competição, isso exige algo a mais do atleta, e nem sempre isso é sinônimo de saúde, certo? Perfeita colocação, né? A gente sabe que a atividade física, de forma muito ampla, né, é indispensável para a manutenção das atividades vitais do nosso organismo, né? Então, a atividade física melhora e corrobora para a qualidade do sono, controle de estresse, para o controle dos relacionamentos, ela é muito importante, né? Controle de índice glicêmico, né? Melhora a sobrevida, melhora a qualidade de vida e bem-estar de uma forma geral. Mas quando a gente fala sempre de atividade competitiva, ainda que a competição seja contra o espelho ou contra um colega de treino, a gente deixa de promover saúde e passa a promover algumas complicações do ponto de vista de articulações e, às vezes, até podendo levar a pior a degeneração da qualidade de vida do nosso paciente, né? Isso é importante a gente falar, porque muitas pessoas excedem o limite buscando a própria superação. Quando nós falamos de uma competição profissional, obviamente que todo o time tem um acompanhamento profissional, um acompanhamento médico, um acompanhamento com o treinador, cada atleta tem o seu treinador. Agora, de forma, uma competição mais amadora, é mais comum ter uma incidência de problemas. As lesões musculoesqueléticas, elas acontecem tanto no atleta de alto desempenho, que é muito difícil a gente ver um atleta de alta performance que não conviva com a dor ou com a sobrecarga em alguma articulação, né? Então, é inerente aí do atleta que vai ser um medalhista olímpico, o atleta competitivo, o convívio com a dor, com a recuperação de uma lesão musculoesquelética, né? Então, a gente vê atletas medalhistas, né? Sempre eu gosto, a gente vê o exemplo da Rebeca, né? A própria Rebeca, aí, medalhista olímpica, a maior medalhista do Brasil, tem uma série de cirurgias na articulação do joelho e muito provavelmente no futuro ela vai ter alguma dor, alguma limitação, alguma complicação desse passado de alta performance, né? A própria Daiane dos Santos, que a antecedeu, também fez uma série de cirurgias no joelho e hoje convive aí com um quadro de dor, provavelmente, da sua articulação, né? E no esporte amador é muito mais comum não as lesões de sobrecarga, né, as lesões de overtraining, mas as lesões do atleta de final de semana, né, que é aquele que muitas vezes não tem um nível de treinamento tão bom e vai fazer uma competição, acaba se excedendo e às vezes tem uma lesão traumática, uma lesão mais aguda, não é tanto uma lesão de sobrecarga, uma lesão de overtraining, mas uma lesão aguda, né, muito comum no jogador de futebol de final de semana, né, isso daí a gente vê com frequência no consultório, aquele jogador aí que está menos condicionado, menos treinado, vai fazer uma partida eventual e acaba tendo um entorse, uma distensão, uma lesão muscular, às vezes uma lesão mais séria que acaba levando à cirurgia. Então, diferentemente do atleta olímpico, do atleta de alto desempenho, que acaba sofrendo muito mais com lesões de sobrecarga, né, e acaba muitas vezes, eventualmente, tendo um evento que acaba sendo a ponta do iceberg, o atleta de final de semana sofre com a falta de condicionamento, né? É comum em qualquer atividade física alguém se machucar. Agora, quais exercícios, mesmo do dia a dia, nas academias e na modalidade esportiva, quais os mais comuns, assim, que causam mais lesões? É muito interessante essa sua pergunta, né? Porque a gente muitas vezes fala de lesões que são de desgaste, de sobrecarga por erro eventual de treinamento e lesões traumáticas, né? O que a gente vê na prática é que os esportes de quadro, os esportes que tem movimentos de mudança de direção, salto, como basquete, vôlei, né, principalmente futsal,
são esportes que acabam tendo uma incidência de lesão traumática muito mais alta do que outras modalidades esportivas. Quando a gente compara, por exemplo, com a prática de musculação ou até mesmo um treinamento funcional como o CrossFit, né, você está falando de 7, 8 vezes mais incidência de lesão, lesões potencialmente cirúrgicas, às vezes, né, nesses esportes que envolvem mudança de direção, salto e atividade em quadra, né? O próprio futebol de campo, gramado ou campo sintético, acaba tendo mais vezes, às vezes até mais 4 vezes mais lesões aí que o treino de musculação, que o treino de academia convencional assistido, né? Então, algumas vezes você estigmatiza algumas modalidades, então o CrossFit ficou muito estigmatizado como uma modalidade com potencial risco de lesão, mas o que a gente vê na prática é que as lesões traumáticas são muito mais comuns em outros esportes, né? Esportes coletivos, esportes de quadra, propriamente. Doutor, agora, deixando de lado um pouco as competições, vamos falar do dia a dia. O esporte, né, a prática de atividade física é necessária. O sedentarismo oferece um risco muito maior. Agora, quais Perfeito. cuidados básicos nós devemos tomar para evitar esses problemas, essas lesões? Bom, as lesões elas costumam acontecer quando você já está cansado, né? Então, quando o praticante da atividade já entra numa condição de fadiga muscular, né? Então, o que a gente vê com frequência, muitas vezes, dentro da medicina esportiva, é que as lesões acontecem no final dos jogos. Então, no último terço da prática esportiva, quando acontece a lesão traumática, as lesões mais comumente, né? Então, a primeira questão é, quando você pratica um esporte coletivo, um esporte de impacto, você manter um nível de treinamento e condicionamento. Isso evita muito o risco de lesões, né? Então, aquele atleta eventual, esporádico, ele tem muito mais chance de ser lesionado do que aquela pessoa que mantém uma rotina de treino e principalmente um treino adjuvante. Então, que mantém, além da modalidade, também faz um fortalecimento para tornar uma condição melhor a sua prática esportiva, né? Então, isso você diminui muito o risco e a incidência de lesões quando você faz uma musculação, um treinamento preparatório para a prática de uma modalidade, né? Outra questão que é muito importante a gente levar em consideração é que quando você vai pensar numa modalidade esportiva para promoção de saúde, para controle de estresse, controle de nível glicêmico, melhorar a performance cardiovascular, é sempre importante a gente pensar numa modalidade que não tem impacto, né? Então, as atividades sem mudança de direção, sem impacto articular, sem salto, sem corrida, vão ter muito menor risco de lesão do que as atividades com salto, impacto e mudança de direção, né? E quando você entra em qualquer contexto de competição, ainda que seja competição contra o espelho, competição contra o relógio, competição contra você mesmo, você aumenta, sem dúvida, o risco de lesão, tá? Então, é sempre importante deixar claro que o esporte, num nível recreacional, é fundamental para a prevenção de doenças. Mas, quando a gente entra em um contexto competitivo, a gente sempre vai agregar um potencial risco de lesões musculoesqueléticas, podendo ter um potencial prejuízo para a qualidade de vida e bem-estar desse nosso atleta. E independente do nível amador ou profissional, é importante que essa prática seja acompanhada por um profissional de educação física e que haja também liberação médica. Outra questão é a suplementação, né? A saúde dos músculos, dos ossos, tudo isso deve ser levado em consideração. A alimentação, sem dúvida, é um fator que desempenha um papel indiscutível no risco de lesão do nosso atleta, né? Então, sempre que você for praticar uma atividade física, você deve evitar ingerir bebida alcoólica antes, né? Durante a prática da atividade física. Então, a gente vê no futebol de final de semana o pessoal que bebe durante a prática da atividade. Você acaba atrapalhando não só a questão de hidratação, não só a questão de alteração eletrolítica, mas você acaba também atrapalhando o equilíbrio, acaba atrapalhando a propriocepção, que aumenta o risco de lesionar, né? Então, consumir bebida alcoólica junto com o futebol de final de semana, né? Você manter uma alimentação rica em proteínas, com baixa quantidade também de carboidratos simples, é indispensável para a gente manter a qualidade do treinamento e até para a gente lembrar sempre que o treinamento, ele acaba causando, quando você faz um treinamento intenso em alta intensidade, você acaba também causando um certo grau de debilidade, de queda do sistema imunológico, né?
Então, quando a gente faz a suplementação com uma alimentação adequada, né, com uma alimentação pobre em carboidratos simples, rica em carboidratos complexos, rica em proteínas, você também acaba estimulando o sistema imunológico, né, estimulando que você não tenha realmente a depressão do sistema imune com a prática esportiva, né? Então, otimizando aí o potencial ganho do exercício. Doutor, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Sempre um prazer, Salatiel. Estamos sempre à disposição e agradeço bastante esse nosso bate-papo. Obrigado você também pela companhia. Eu te espero para o nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. E você pode sugerir o tema que você quer ver aqui no nosso programa. Eu vou consultar uma especialista para responder você. Te espero para o nosso próximo bate-papo, mas até lá você pode acompanhar a gente nas redes sociais, especialmente no nosso perfil lá no Instagram, @canal Doutor TV. Te vejo lá.